Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um super conteúdo aqui do canal, sempre trazendo para vocês as principais notícias do mercado de fundos imobiliários. E muitos de vocês ficaram pedindo aí um fundo de lajes corporativas que estivesse valendo a pena, né? Que não estivesse sofrendo junto com os outros fundos de tijolos. E apresento para vocês o Fatiene, que ele faz parte de um desses 400 fundos que muitas vezes você não conhece, né? Geralmente você vai conhecer os mais famosos, Vino 11, HGRE 11, né? Ou seja, você acaba com JSRE 11 também, e às vezes acaba passando alguns fundos despercebidos. O Fatiene ele custa R$ 86,78, ou seja, um pouquinho abaixo de R$ 100. O dividendo dele está na casa de 11,75, mas não é porque a cota caiu, não. É pelo contrário, a cota foi se valorizar nos últimos 12 meses na casa de 4,76. Porque se você pegar qualquer fundo de lajes corporativas, até mesmo o PVBI 11, que é um excelente fundo imobiliário de lajes corporativa, ele está com um dividendo mais alto porque a cota está caindo. Fatiene não, está entregando 11,75, a cota não está caindo, pelo contrário, ele está se valorizando. E mesmo assim ele possui um desconto de 15%, ou seja, tem um bom espaço ainda para a cotação subir, atingir preço sobre o valor patrimonial na casa de 1 e quem sabe até 1,05, ou seja, existe uma expectativa que ele possa crescer mais. Ele tem uma liquidez que se aproxima de meio milhão, né? Então ele não conseguiu ainda atingir aquela liquidez porque ele não é tão conhecido pelos investidores. Mostrar para vocês que lá na pandemia, quando ele surgiu, a cota dele custava aqui R$ 66. Ao longo do tempo, a cota dele tem se valorizado, ou seja, ela tem subido, né? Então ele é um dos únicos fundos que não caíram. Se nós olharmos aqui no gráfico, não caiu. Se nós pegarmos os últimos um ano, a gente consegue perceber que ele sofreu uma pequena queda, mas não foi tão intensa quando comparado aos outros fundos. Ou seja, se nós olharmos ao longo do tempo, nós iremos ver somente uma subida, certo? É tanto que se você observar, como ele é um fundo recente, ele, claro que nos últimos 3 meses ele vem perdendo aí para a inflação, mas isso só se você comprou ele nos últimos 3 meses. Se você está posicionado há mais tempo, aí não, né? Aí ele consegue bater tranquilamente a inflação. Para você que não conhece ainda, ele é um fundo de tijolo, ele tem somente 6% de vacância, tem uma taxa de administração de 0,8. Muitos investidores ainda não conhecem, tanto que ele tem 19.449 cotistas. Quando eu comecei a produzir conteúdo, esse número era bem menor, mas muito menor mesmo. Tem um patrimônio de 353 milhões, tem um valor patrimonial de R$ 102,51, ou seja, está bem distante do valor que está sendo negociado agora, que é R$ 86,78, ou seja, ele tem muita margem ainda para crescer, certo? Se nós descermos aqui no relatório gerencial dele, para trazer algumas informações eu já passei para vocês sobre patrimônio líquido, valor patrimonial, valor de mercado da cota, mas isso eu ainda não falei. Seu último rendimento foi 85 centavos, certo? Do ponto de vista de área bruta locável, ele tem 23.822 metros quadrados, ou seja, tem bastante espaço, certo? Uma outra informação importante, ele possui imóveis no seu portfólio, isso é muito importante você ficar ciente. Existem fundos de lajes corporativas que eles possuem escritórios dentro de edifícios.
E existem fundos imobiliários que possuem edifícios. Aqueles fundos imobiliários que possuem edifícios, eles têm um retorno bem maior do que quem tem somente escritório, certo? Então, bons escritórios aqui, como o Edifício das Nações Unidas, Edifício Máximo, Edifício da Avenida Paulista, Edifício Plaza 1, Edifício Atrium e Edifício Setintal, certo? São os principais imóveis. E uma informação muito importante, ele está com a taxa de ocupação na casa de 97,3%, enquanto se você pegar outros aí, né, outros fundos imobiliários de lajes corporativa, vai dar uma taxa de ocupação bem menor, certo? Além disso, boa parte dos vencimentos do seu contrato acontece principalmente depois de 2026 e 2027, certo? Então você pode ficar aí despreocupado. Ele tem uma taxa média aí de 3 anos e aproximadamente 3,3 anos, certo? A distribuição do mês de reajuste desses contratos, nós temos revisões de contrato ao longo de todo o ano, ou seja, ele não faz concentrações, ele vai renovando esses contratos ao longo do ano, certo? Com relação à receita por metro quadrado, a receita por metro quadrado há um ano atrás era na casa de R$ 123,02. Nesse ano, nós já estamos na casa de R$ 130,07, ou seja, ele repassa a inflação, não tem conversa, certo? Com relação à distribuição do seu portfólio indexado principalmente a IGPM, né, Índice Geral de Preços Médios, 54,08% IPCA, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor, e somente 1,23% que não tem reajuste, certo? Com relação às suas receitas, nós podemos observar que em abril foi 2,6 milhões, em maio subiu para 2,8. Se nós observarmos aqui no mês seguinte de junho, foi para 2,4. Julho foi para 3. Como nós podemos observar novamente em agosto e em setembro, ou seja, houve um aumento dessas receitas, houve um aumento também das despesas, como nós podemos observar, começou a passar de 1 milhão, entretanto ele conseguiu manter o rendimento aqui de 85 centavos, o que alegrou muito o seu cotista, porque a maioria dos fundos de lajes corporativas está num cenário de queda, certo? A maior parte da sua receita vem de locações, por exemplo, há um ano atrás era 99 centavos, um ano depois é 96 centavos, certo? Também com relação a receitas de vendas, houve uma pequena queda de 0,16 para 0,1. Já as receitas financeiras vieram um pouquinho melhor, há um ano atrás era 0,02, agora saltou para 0,07. Com relação às despesas, ele conseguiu diminuir, há um ano atrás era 0,31, agora é 0,29, ou seja, ele conseguiu reduzir as despesas. Com relação à remuneração por cota, quase um relógio, né? Há um ano ele paga 85 centavos, como é um dividendo previsível, a cotação acaba subindo, certo? Se nós olharmos o rendimento por valor patrimonial da cota, que é esse gráficozinho mais escuro, tem alguns meses aqui onde você tem uma remuneração na casa de 0,9%. Se nós olharmos o rendimento por valor da cota patrimonial, nós vamos conseguir observar que essa remuneração anual consegue ficar tranquilamente acima da casa de 10%. E, por exemplo, tem alguns meses, como os meses aqui de novembro, onde conseguiu ficar acima de 11%, ou seja, um excelente retorno para o investidor, certo? Com relação ao seu portfólio, um portfólio de excelente qualidade, com boa parte, ou seja, mais da metade do seu portfólio é no Vila Olímpia, mas lembrando que não são escritórios, mas o imóvel como um todo.
tem o Berine, depois Faria Lima, que é um principal ponto de referência em São Paulo, Paulista, Itaí Bibi, Brooklyn e Jardim e Jabaquara, ou seja, ele tem uma boa concentração de imóveis na Vila Olímpia, depois Berine e Faria Lima, ou seja, móveis de excelente qualidade, certo? Voltado principalmente para o setor de serviços financeiros, que é 21,3%, ou seja, quem trabalha com a parte de dinheiro, ou seja, você tem um recurso ali em caixa. A parte de tecnologia, 3%, que é onde é uma área de grande investimento, e a área de consultoria, depois serviços advocatício e holding, ou seja, todas as empresas que conseguem entregar um excelente retorno para o seu investidor, certo? Do ponto de vista de liquidez de cota, a maior foi alcançada em fevereiro, com expectativa de subida da Selic, tijolo cai. Mas mesmo tijolo caindo, o fundo consegue manter aí uma boa evolução de cotas. Por quê? Enquanto a liquidez caíam, ou seja, a movimentação das cotas, que é compra e venda, ela começou a baixar, o número de cotistas começou a subir. Por quê? Pessoas estão comprando e não estão vendendo. Por quê? Porque o segmento de lajes corporativas é o segmento mais descontado, onde as cotações mais caíram e aonde os dividendos não subiram. Já o FATIN não, cotação subindo, dividendos se mantendo, vacância baixa e com boa localização, certo? Nós temos algumas operações de CRI, que o fundo ele precisa ficar de olho, né? Porque aí ele não pode deixar essa parte acabar escapando aí, principalmente do balanço financeiro, certo? Então ele tem um serviço da dívida no mês de R$360 mil, que significa 9,18%, né? E também os serviços e despesas que ficam na casa de 35,84%, de forma que se ele conseguir reduzir isso, ele consegue entregar um maior investimento, certo? Ele tem a parte de amortização de CRI, como nós podemos observar, ele tem uma sequência de amortizações de CRI, tanto CRI 1 como CRI 2, que ele precisa ir fazendo aí ao longo dos meses. Por quê? Porque foi um grande investimento que ele fez nos segmentos de lajes corporativas, certo? Como vocês podem ver, excelentes imóveis, edifício Plaza 1, edifício Business Center, edifício GC Square, edifício New York Empresarial, ou seja, bons, muito bons de novo. E além disso, todos os escritórios muito bem equipados e modernos, ou seja, não são qualquer tipo de escritórios, são excelentes escritórios modernos e que dificilmente, quando você desocupa, ele vai permanecer desocupado, claro, se você desejar conhecer, certo? Então, acabei de apresentar para vocês o FATN, que tem se demonstrado no atual momento um dos melhores fundos de lajes corporativas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor do nosso canal, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.